Olá, muito obrigado porque você entrou mais uma vez no nosso canal Autoajuda com Ajuda do Alto. E hoje o nosso tema é um tema muito especial, é um tema que eu não gostaria de tratar aqui no nosso canal, pois trata-se de um tema bastante espinhoso, polêmico, muito delicado. Nós vamos falar hoje sobre o falso profeta. Venha comigo no tema de hoje. Bem, nós não vamos tratar aqui do falso profeta no sentido escatológico, apocalíptico, né? O falso profeta dos últimos dias. Nós vamos falar sobre aquele falso profeta ou falsos profetas que Jesus mencionou quando por aqui passou. Como, por exemplo, os textos que vamos ler agora. Mesmo porque esse tema é mais polêmico ainda. Isso depende muito da veia teológica de cada um, porque alguns são preteristas, outros são historicistas, outros futuristas, e cada um tem a sua cartilha, cada um tem seu ponto de vista do que seria esse falso profeta dos últimos dias. E nós não vamos entrar nessa seara aqui no nosso canal. Nosso objetivo aqui é outro. Nós vamos falar sobre o falso profeta mencionado por Jesus, em especial lá no livro de São Mateus, o capítulo 24 e outros capítulos também. Em Mateus capítulo 7, verso 15, Jesus mencionou, lê com você: acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu interior são como lobos devoradores. São estes os falsos profetas que nós iremos mencionar aqui e tratar no nosso tema de hoje. Estes falsos profetas que vêm a nós disfarçados de ovelha, mas no fundo são lobos devoradores. Perceba que esse falso profeta, ele vem com máscara, né? Ele não vem mostrando a sua verdadeira face. Ele não vem mostrando, olha, eu sou o falso profeta. Ele vem como um cordeiro, como uma ovelha mansa, mas seu intento é justamente tragar as ovelhas, enganar as pessoas. Mateus, ainda capítulo 24, verso 11, Jesus também mencionou o seguinte: surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Interessante que estes falsos profetas mencionados por Jesus, eles surgiriam no meio dos cristãos, no meio da cristandade, no meio da comunidade cristã. Há muitos textos que são claros. Alguns imaginam que os falsos profetas que surgiriam seriam de religiões orientais, quem sabe, mas não, eles estarão dentro do próprio cristianismo ocidental. Vamos ler alguns versos que comprovam o que nós estamos mencionando. Como, por exemplo, a segunda carta de Pedro, no capítulo 2 e o verso 1, onde eu leio o seguinte: assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós, entre os cristãos, entre a cristandade, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Veja bem, surgirão no meio de vós, entre os cristãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o verso 29, reforça essa ideia. Leio também com você. Eu sei que logo após a minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Olha, observe bem a declaração aqui bíblica. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós, né? No meio de vós, entre os cristãos. Então nós temos que estar bem cientes de que os falsos profetas, eles vão ter cara de cristão, voz de cristão, vão usar as ferramentas dos cristãos, só que um detalhe, não são cristãos, são falsos profetas. Temos que estar muito atentos
atentos a essa questão, porque poderemos ser facilmente enganados, principalmente aqueles que têm um conhecimento limitado das Escrituras Sagradas. Quais são as armas que esses falsos profetas usarão, principalmente nos últimos dias, né? Nos finais dos tempos vão se intensificar esses falsos profetas, porque Jesus usa, inclusive, o aparecimento dos falsos profetas como um dos sinais que precederão a sua volta, o seu retorno a este planeta. Interessante que Jesus trouxe luz a este respeito, lá em Mateus capítulo 24, verso 24, onde Jesus mencionou o seguinte: porque surgirão falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Observe claramente, fariam sinais e prodígios. Então, no meio dos cristãos, parecido com cristão, igual a cristão, né, tem cheiro de cristão, mas não é cristão, é falso profeta, e fariam sinais e prodígios. E, se possível for, ou fora, enganarão os próprios escolhidos. Então, observe que a estratégia deles é justamente manifestações sobrenaturais, né, que possivelmente enganaria até mesmo aqueles que se têm por escolhidos. Quem são os escolhidos? São aqueles que se preparam para o encontro com Cristo, né? Jesus vem buscar os seus escolhidos, aqueles que conhecem as Escrituras. Então, até mesmo aqueles que conhecem as Escrituras, alguns, logicamente, nem todos, serão iludidos por estes falsos profetas por causa de seus sinais, por causa de seus prodígios milagrosos. Então temos que estar muito atentos nesta questão. Uma outra ferramenta que o falso profeta ou os falsos profetas usariam, parece até estranho que eu vou dizer, mas é o uso das próprias Escrituras Sagradas, a própria Bíblia. Ele vai usar a Bíblia para enganar as pessoas, exatamente, para iludir os próprios escolhidos. Interessante que essa técnica ele usou com Jesus, lá no deserto da tentação. Na tentação em que ele levou Jesus no pináculo do templo e disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. E olha só o que ele fez, ele usou um texto das Escrituras. Ele disse para Jesus: porque está escrito, né? E ele usou um texto dos Salmos, capítulo 91, principalmente o verso 11, que os anjos te guardarão para que não tropeces em nenhuma pedra e eles te sustentarão. Usou um texto bíblico, claro, logicamente fora do seu contexto, totalmente inapropriado, para dizer que Jesus deveria se jogar de cima do templo porque os anjos o protegeriam. O que aconteceu aqui? Houve uma batalha de Bíblia. Jesus também usou um outro texto bíblico de Deuteronômios, capítulo 6 e verso 16. Jesus disse: olha, mas também está escrito: não tentarás, não provarás o Senhor teu Deus. Então esta será uma das ferramentas que o falso profeta ou os falsos profetas usarão, a própria Bíblia. Se usou contra Jesus, você acha que não usará contra os cristãos? Com toda certeza, essas são suas armas. Ele tem usado as mesmas armas com roupagens novas, mas é as mesmas ferramentas que ele usou contra Cristo. E a Bíblia será usada. Está escrito aqui, veja bem esse texto ali, juntando com esse outro daqui, então vai dizer que isso aqui. Então é a estratégia que os falsos profetas usarão. Infelizmente, a própria Bíblia. Então você perceba como é delicado. Uma pessoa leiga, uma pessoa que pouco conhece o Evangelho, vai num movimento, lá eles fazem milagres, lá está acontecendo maravilhas, prodígios, mas o falso profeta faria prodígios. E o interessante é que ele também usaria o próprio nome de Jesus. As Escrituras nos diz isso.
né? Porque alguns acham que Jesus, o nome Jesus é uma espécie de um abracadabra, né? Como abre-te sésamo, uma palavra mágica. Não. Se a pessoa não vive aquilo que Jesus ensina, se a mensagem de Cristo não está no interior da pessoa, não pensa porque ela vai usar o nome de Jesus, vai acontecer alguma coisa. Negativo, né? O nome de Jesus tem poder quando a pessoa vive o que Jesus ensina. Aí sim, Jesus, então, ele vai validar o seu próprio nome, né? Quando a pessoa crê neste nome e vivencia os ensinos de Cristo. Tanto é que o texto bíblico é claro aonde Jesus falou, né? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E Jesus foi claro: muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome não fizemos muitos milagres, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Há pessoas dizendo fazer prodígios e milagres em nome de Jesus, só que tem um detalhe: Jesus não estava nisso. Jesus pode dizer para eles: olha, vocês até usaram meu nome, mas não foi eu que operei, não foi eu que fiz os prodígios. E Jesus vai dizer claramente: afastai-vos de mim, vós que tem praticado o pecado. Então é dura esta mensagem, irmãos, mas é a realidade, é a mensagem de Deus para nós. Sabe, uma outra coisa que me chama bastante atenção é o apego que o falso profeta tem a dinheiro. Normalmente sua mensagem está regada a questões financeiras, apelos financeiros, né? Apelo a dinheiro. Interessante que, se nós analisarmos a vida do próprio Jesus e dos seus apóstolos, quão diferente é da vida dos muitos pregadores de hoje, muitos que se intitulam até profetas, né? Alguns têm a coragem de se autodenominar na internet profetas. Eu sou o profeta fulano de tal. E Jesus viveu uma vida modesta. Jesus, até antes de começar seu ministério, era um carpinteiro, uma vida simples. E depois que ele assumiu seus ministérios de 3 anos e meio, ele viveu uma vida simples, embora tenha recebido muita ajuda, né? Por exemplo, as Escrituras nos informam, em Lucas capítulo 8 e o verso 3, até gostaria de ler para você, que diz o seguinte, que Joana, mulher de um procurador de Herodes, Susana e muitas outras mulheres, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Então Jesus, durante seu ministério de 3 anos e meio, recebeu ajuda de custo, com toda certeza, destas mulheres. O texto é claro, elas assistiam Jesus com seus bens, possivelmente alimentação, algum vestuário, quem sabe, mas uma vida modesta. Se nós olharmos para o apóstolo São Paulo, ele caminhou na contramão dos pregadores de hoje, principalmente os pregadores da evangelho da prosperidade. Eles dizem: não, você não pode viver na miséria. Se você vive na meia água no fundo de um pátio, é que você não tem fé, você é uma pessoa que nosso Deus é um Deus rico, você precisa viver também em luxúria, cheio de recursos financeiros, 2 carros. Eles chegam a levar pessoas para dar testemunha nas suas catedrais, né? Esses falsos profetas, mostrando: não, agora eu tenho 2 carros na garagem, tenho um carro importado, vivo uma vida de fortuna, uma vida abastada. Engraçado, Paulo caminhou na contramão. Ele era um fariseu, um homem que tinha recurso financeiro, mas ele foi empobrecendo à medida que foi servindo ao Senhor, cada vez mais pobre. Terminou preso e lá na cadeia nos últimos dias de sua vida, sabendo que o tempo da sua jornada estava chegando ao fim, né? Ele disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele disse: eu sei que o tempo da minha partida se aproxima. Ele foi decapitado, e ele, antes de morrer, ele escreveu para o seu filho na fé, Timóteo, né, dizendo: me traz a
capa e os pergaminhos, tudo que lhe restava, uma capa para se abrigar, para se aquecer naquela prisão em Roma, uma prisão onde chegava a 0 grau durante a noite, passando frio, e todos os demais apóstolos, uma vida simples, uma vida modesta. Agora o falso profeta não, ele quer enriquecer. O que justifica um pregador do evangelho ganhar um salário de 50 mil reais por mês? 40, 50 mil, como alguns líderes de algumas igrejas recebem. O que justifica? Isso é imoral, isso é uma imoralidade, isso é uma blasfêmia, um escárnio num país como o nosso que vivemos, como o Brasil, onde a grande maioria dos brasileiros ganha um salário mínimo, 2, 3, o número de pessoas que ganham 10 mil reais nesse país é infinitamente pequeno. Um pastor, e outra coisa, o falso profeta, engraçado, meus amigos, alguns desses pregadores não tinham um pinto para dar água, certo? Eles enriqueceram do evangelho. Alguns enriqueceram, eram pelados, não tinham um centavo no bolso, começaram a pregar e começaram a enriquecer. Hoje tem Mercedes, tem carros importados e se vangloriam disso. Eu não confio nesse tipo de gente. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Desculpa, mas isso não tem nada a ver com o evangelho, meu amigo. Uma pessoa ficar milionário da pregação do evangelho, enquanto que os discípulos empobreceram pregando o evangelho. Jesus falou claramente: vocês serão perseguidos, enfim, passarão privações. Que privação passa um indivíduo desse ganhando 50 mil reais por mês? Alguns têm um jato, alguns têm aviões. Ah, não, é do ministério. Mas que ministério? Vai de ônibus. Vai de ônibus. Sacrifício, vai em lombo de animal, que nem Jesus fazia. Me desculpa, né? Então, me empolguei demais aqui. Mas é absurdo. Absurdo. Viajando para cima, para baixo, para o exterior, para Nova York, para Flórida. Alguns têm casa na Flórida. Isso é um escárnio. Seja tapado, meu amigo. Olha que você está sustentando essa gente. Isso não é pregação do evangelho, coisa nenhuma. Talvez uma pessoa que é um empresário, que produz a sua própria renda, ele pode ter o seu Mercedes, pode até visitar os irmãozinhos da igreja com o seu Mercedes, porque aí ele é rico, ele tem dinheiro, ele produz, desde que o porta-mala do seu carro, do seu Mercedes, vá abarrotado de comida para ajudar essa família necessitada que ele vai visitar, né? Essa é a grande realidade. Eu não quero citar nomes aqui, né? Mas eu sei de alguns e são aclamados pela multidão, estão na internet todo dia falando e ganhando likes e ganhando cada vez mais dinheiro. Cobram para fazer as suas pregações, querem que pague hotel, paguem avião. Alguns estão colocando até cabelo postiço, né? Colocando implante de cabelo. Se você olhar para eles quando começaram a pregar, até careca eram, né? Calvos. E hoje não, hoje estão com implante de cabelo, estão com Mercedes. Não tinham pinto para dar água, enriqueceram com o evangelho. Pregar o evangelho e enriquecer não é compatível. Isso não é compatível. Uma outra coisa que me chama a atenção é que quando estavam construindo o templo de Salomão, mas não de São Paulo, estou falando lá no templo de Salomão mesmo, né, o templo de Salomão, e Salomão pediu que trouxesse riquezas, pulseiras, anéis, gargantilhas e ouro e pedra e prata, enfim, para a construção do templo. Mas chegou um momento que Salomão disse: não, chega, para, já tem o suficiente. Já não precisa trazer mais nada, chega. Agora, os falsos profetas de hoje, nada chega. Você pode dar 1 bilhão ou 1 milhão de reais hoje para um movimento desse. Vim trazer aqui 1 milhão. Amanhã estão pedindo mais. Não chega, não sacia nunca.
é todos os dias, é sempre, é constante, é constantemente pedindo, não tem fim, um saco sem fundo, nada chega. Interessante isso. E eu quero chamar a atenção de você de mais um fato importante. No livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 4, eu quero ler alguns versos. Olha só o que aconteceu com a igreja cristã primitiva, a igreja apostólica. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a princípio, o verso 32, nos diz o seguinte: da multidão dos que creram era um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. Verso 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Observe bem, as casas eram vendidas, os terrenos eram vendidos e as pessoas depositavam os valores nos pés dos apóstolos. E o que os apóstolos faziam com esse dinheiro? Ficava para o clero? Se apossavam do dinheiro? Não, agora nós vamos construir uma casa melhor para o Pedro, um escritório, quem sabe melhor lá para o apóstolo João. Vamos fazer uma sede agora aqui. Era isso que eles faziam? Se apropriavam daquele bem para o clero, para o ministério deles? Não, não era isso. Vamos continuar lendo. Observe bem, claramente que as escrituras falam. O verso 35 diz claramente: depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. O texto bíblico é claro. Os apóstolos pegavam esse dinheiro, sabe o que eles faziam com o dinheiro? Não se apropriavam para o clero. Agora isso aqui é para a pregação do evangelho, pagar os nossos salários, para pagar a casa pastoral. Não. Eles pegavam o dinheiro. Bom, cadê a irmã pobre? A irmãzinha pobre lá que está com as contas de luz atrasadas, vamos pagar. O irmãozinho lá, coitado, está com 5 receitas médicas lá, não consegue, vamos comprar um remedinho para o irmão. Fulano de tal está desempregado, vamos manter o coitado ali uma cestinha básica todo mês, vamos manter ele até ele conseguir voltar a trabalhar novamente. À medida que cada um tinha necessidade, esse dinheiro ia sendo usado. É isso que acontece hoje? Não, o clero se apropria do bem. Você vende uma casa, por exemplo, se você coloca o dinheiro lá, ninguém mais vê o cheiro do dinheiro. O povão não vê dinheiro. Ele se apropria do dinheiro. Mas os apóstolos dividiam o dinheiro com o povo, distribuíam para o povo. Meu amigo, cuidado, meu amigo, aonde você tem andado. Estão te enganando, meu amigo. Estão te enganando. E eu quero ler com você ainda a segunda carta de Pedro, capítulo 2, agora os versos 2 e 3. Olha só o que o texto bíblico diz claramente. E é a continuação do texto que eu havia lido, que surgirão no meio de vós falsos mestres, os quais introduzirão doutrinas ou heresias, né? E o verso continua dizendo o seguinte: muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa destas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Observe, por causa da ganância dessa gente, por causa dos maus feitos deles, esses desserviços que eles fazem ao evangelho, o caminho da verdade seria blasfemado por causa deles. É isso que acontece. Quando as pessoas veem um verdadeiro mensageiro de Deus, isso é mais um. Isso é mais um explorador, mais um falso profeta. Eles dão... As escrituras caíram em descrédito por causa dessa gente. Né? Caíram em descrédito. E o texto continua. Movidos por avareza. O que é movidos por avareza? Amor ao dinheiro, avareza. Uma pessoa avarenta, pegada ao dinheiro, à riqueza.
movidas por avareza, farão de vós negócio. Você é um negócio na mão dessa gente, meu amigo. Você é uma moeda de troca para eles, né? E diz o seguinte: farão de vós negócios com palavras fingidas. Quer dizer, a campanha diz, a campanha daquilo, e sobe no morro, e dinheiro, e tudo tem dinheiro. É para se aproximar de Jesus, entrega para Cristo, tem que ter dinheiro no meio. Abre o teu olho, meu amigo. Os falsos profetas que surgiriam no meio de vós. Foi palavras de Jesus, e eles estão aumentando cada vez mais, de maneira que está difícil de enxergar a verdade no meio de tanto lixo que existe hoje aí. Não, mas eles falam bonito, ai, me toca o coração, me dá um arrepio quando eles falam. Meu amigo, você não é guiado por arrepio, não é guiado por palavras doces, você tem que ser guiado pelo assim diz o Senhor. Lembra dos bereanos? Conferia nas escrituras para ver se era assim mesmo? É isso que você tem que fazer. Eu quero entrar agora, e agora eu quero entrar numa parte bastante espinhosa, porque na verdade tudo que eu falei até aqui foi uma introdução para chegar no tema que eu gostaria de falar agora. Os falsos profetas da internet. Tá cheio, meu amigo, todos os dias. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Leia o livro do profeta Daniel. Quantas vezes Daniel teve visões e sonhos? Você acha que era todos os dias? Acho que todo momento, era todo dia que Daniel tinha sonho e visão. São poucos os casos. Você acha que o apóstolo São Paulo tinha visão todo dia? Você acha que os profetas do Antigo Testamento todo dia tinham visão e revelação de Deus? Não. Era algo esporádico que acontecia. Não era uma coisa corriqueira, comum. Eram casos especiais que Deus dava certas revelações a esses profetas. Os profetas da internet agora têm visão todo dia. Todo dia. Ah, o Senhor me mandou te dizer. O Senhor mandou te dizer. O Senhor mandou falar para você hoje. Ah, hoje o Senhor me disse. Todos os dias o Senhor me disse. Meu amigo, não acredite nessa gente. Isso é mentira, o Senhor não fala dessa maneira. E outra coisa, imagina Deus dando revelações às pessoas para ganharem like na internet, para monetizar nas redes sociais. Jamais, meu amigo, jamais Deus trabalharia dessa forma. E eu quero dizer para você, eu conheço o Evangelho há 50 anos e estudo o Evangelho há 50 anos. Eu asseguro para você que esses profetas da internet, que dizem que tem uma mensagem para você todos os dias, que Deus mostrou para eles e falou com eles todos os dias, é mentira. E eu gostaria de ler alguns textos para você aqui do livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 23 e o verso 26 diz o seguinte: até quando acontecerá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e só profetizam do engano do seu coração? Profetizam engano do coração, não é verdade. Eles sabem que estão mentindo, eles sabem que o Senhor não falou coisa nenhuma, e eles dizem que o Senhor falou para ganhar o seu like. Tenha certeza disso. Olha o verso 31. Portanto, eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam da sua própria linguagem e dizem, ele disse. Deus não falou nada, não, mas ele disse. Deus não falou. É mentira. Eles sabem que estão mentindo. Pessoas que perderam o temor a Deus, usando o Evangelho para ganhar dinheiro. Olha o verso 33 de Jeremias 23. Eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos e fazem errar o meu povo com mentiras e com leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem. Não os enviei, nem lhes dei ordem. Eu sei, meu amigo, que às vezes a gente precisa de uma palavra de conforto.
Eu sei que isso aí vicia a gente, como é gostoso, né? Ouvir uma palavra, olha, o Senhor mandou te dizer que tudo vai dar certo o seu negócio, que o seu amor vai retornar. E interessante que eles trabalham na área sentimental muitas vezes, né? Ah, você foi abandonado, essa pessoa vai voltar, ah, isso, promessa daqui. É música nos nossos ouvidos, é verdade. Eu sei disso. Mas eu quero encorajar você, meu amigo, a se apegar às Escrituras Sagradas e à palavra de Deus, as promessas de perdão, promessas de salvação, de compaixão de Deus por você. Você pode se apegar todos os dias. Deus está falando para você todos os dias: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tudo isso é verdade. Mas essas profecias de que hoje vai acontecer algo na tua vida, hoje o Senhor vai fazer uma obra, às vezes é só falsa ilusão para tentar ganhar o seu coração, tocar nos seus sentimentos, ainda mais você que está fragilizado, né? Mas realmente eu quero dizer para você que Deus o ama, Deus quer o melhor para você com toda certeza. Então confia no Senhor, confia nele. Mesmo que você esteja passando por adversidades, por lutas, não desanime, continue te agarrando no braço poderoso do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Ele vai dar livramento para você também. Talvez não da maneira como as pessoas têm prometido na internet, mas se você se manter firme, fiel ao lado de Jesus, Ele vai coroar a sua fidelidade, dando-lhe a bênção, dando-lhe a graça. Tenho certeza disso. Entrega o teu coração ao Senhor mais uma vez, entrega a tua vida nas mãos dele, confia nele, somente nele, né? Não confie nesses falsos profetas. Entra no teu quarto, diz a palavra de Deus, fecha a tua porta e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Ore comigo agora. Querido Deus, estou orando com esta pessoa que quem sabe já está viciada, Senhor, nestes feiticeiros do Evangelho. Se nós compararmos os tarólogos da internet com estes falsos profetas, a mensagem é muito parecida, Senhor. Eu tenho feito isso, tenho comparado. Parece que eles até copiam um do outro. Abra os olhos dessa pessoa, Senhor, que ela possa se entregar inteiramente em tuas mãos, confiar na tua palavra, nas promessas de tuas palavras, Senhor. Que essa pessoa não seja tragada, meu Deus, por estes falsos ensinos, que não fique viciada nesses falsos ensinos. Dá livramento, dá a tua graça, dá o perdão, transforme esta vida, Senhor, que ela encontre em Cristo, meu Pai, a esperança que ela precisa para a sua vida, a âncora que ela precisa, e eu declaro a vitória dela em nome de Jesus, cujo nome é sobre todo nome. Amém, Senhor, e amém.